eu já fiquei meio desesperado, porque eu já tinha procurado 4 médicos e ninguém conseguia resolver o meu problema. Já tinha se passado ali uns 3 meses, mais ou menos, uns 2, 3 meses, e daquele sofrimento. E eu falei, caramba, eu pesquisava sobre o assunto, dizia, não, às vezes os sintomas acompanham a pessoa por anos. Eu falei, gente, como é possível viver anos nessa situação? Né? Eu não vou aguentar. E aí, o que eu comecei a me planejar para eu arrumar uma solução, já que os médicos não estavam conseguindo me ajudar naquele quesito, eu tinha que arrumar uma solução. Eu já tinha entendido que eu tinha que resolver aquilo. E o que eu fiz? Eu notei que quando eu acordava de manhã, eu sentia muita dor, muita dor. Mas à medida que o tempo passava, eu ia me mexendo e aquilo ia diminuindo. Então eu pensei o seguinte, eu vou fazer exercício. E eu vou fazer exercício logo no começo do dia. Por quê? Porque eu vou sentir dor do mesmo jeito, então eu faço exercício sentindo dor, mas eu vou melhorar e vou ficar um pouco mais ativo ao longo do dia. Dito e feito. No começo estava tão debilitado que o máximo que eu consegui fazer foi 4 minutos de bicicleta ergométrica. Passei uma semana fazendo 4 minutos só, que era tudo que eu conseguia fazer. E aí, com o tempo, eu fui aumentando o tempo, passei para 6 minutos, daqui a pouco passei para 10, de 10 passei para 15, de 15 passei para 20, de 20 minutos passei para meia hora. Aí de bicicleta ergométrica eu comecei a fazer musculação também, e enfim, criei uma rotina de exercício diário, logo de manhã cedo. Por quê? Eu precisava daquele exercício para poder ter um mínimo de disposição para seguir o meu dia. Mas ainda sentia dores todo santo dia. E eu comecei a notar o seguinte, comecei a emagrecer. Eu comecei a fazer exercício, comecei a emagrecer, Falei, caramba, então isso aqui deve estar diminuindo a carga sobre as minhas articulações, e aí por isso que eu estou me sentindo melhor. Mas passou um tempo, passou uns 6 meses fazendo isso. Eu já fazia 1 hora de exercício de manhã. E eu tinha parado de emagrecer. Eu ainda estava bem acima do meu peso normal, acima do IMC natural. Eu falei, caramba, tem alguma coisa errada. Por que eu parei de emagrecer? E por que também as dores não cessaram? Né? Porque eu tive uma melhora nas dores, mas as dores não cessavam. Continuava sentindo dor. Se eu parasse de fazer exercício, eu morria de dor o dia inteiro. Falei, gente, eu não posso passar o resto da vida dessa forma, né? Então, eu comecei a fazer um trabalho de exercício aeróbico, depois musculação, e aí aquilo já não estava mais resolvendo. 1 hora e pouco de exercício por dia já não fazia mais emagrecer. Até que eu fui num evento, né, e uns amigos lá que eu conheci nesse evento, eles falaram para mim, cara, por que você não começa a cuidar da sua nutrição? Você disse que está fazendo um monte de exercício, que perdeu bastante peso, eles já tinham me visto no ano anterior, me viram, realmente você perdeu bastante peso, ainda tem bastante peso para perder, ainda está com esse problema das dores, por que você não começa a cuidar da nutrição? Segue o fulano de tal. E fulano de tal, que era um especialista lá, o Rodrigo Polesso, que é um cara que estuda muito sobre nutrição, eu segui esse cara durante um tempão. E aí, aquilo que ele falava soava muito estranho, entendeu? Nossa, mas todo mundo fala que gordura faz mal. Pô, o cara tá falando que gordura faz bem. E aí, enfim, eu não tô aqui questionando, querendo vender a ideia de você mudar a sua alimentação, não. Você vai entender aonde eu quero chegar quando a história terminar. Eu sei que é o seguinte, eu passei 3 meses ali acompanhando aquele cara, entendendo o que ele falava, e ele trazia prova atrás de prova, atrás de prova, atrás de prova daquilo que ele estava falando. Eu falei, tá bom, agora está na hora de eu experimentar se isso que ele está falando realmente faz sentido. Então eu tracei uma dieta, e eu falei assim, em 15 dias eu vou fazer essa dieta que esse cara está falando, né? Essa reeducação alimentar que esse cara está falando. E eu vou ver se isso vai melhorar o meu estado, se vai melhorar o meu inchaço, se vai realmente me destravar a minha queima de gordura, né, de começar a emagrecer, para eu começar a me sentir melhor dessas dores, que as dores não passaram. Eu já tinha passado 8 meses naquele sofrimento e nada. E aí eu comecei a fazer aquela dieta. Em menos de uma semana, as dores desapareceram. E eu comecei a emagrecer muito rápido, a ponto de, ao longo dos 8 meses, dos exercícios intensos que eu fiz, eu emagreci cerca de 13 quilos. Mas nos 3 meses seguintes, eu completei, né, juntando os 8 meses com aqueles 3 meses seguintes, onde eu fiz uma reeducação alimentar nos moldes do que aquele cara estava falando,
Eu perdi no total quase 40 quilos. Tá? As dores simplesmente desapareceram, nunca mais senti nada. E por que que isso, o que que isso tem a ver? Por que que isso, enfim, pode trazer um vislumbre do que você precisa fazer para acabar com as suas dívidas? Eu tenho algumas coisas para compartilhar a respeito dessa minha experiência contigo. A primeira coisa é que eu tratava aquelas dores como se aquilo fosse o meu problema. Na verdade, aquelas dores eram um sintoma que eu estava tendo. Eu acreditava que aquelas dores tinham sido provenientes, por exemplo, da chikungunya. Só que se as dores fossem provenientes da chikungunya, mudar a minha alimentação não teria resolvido. Você consegue compreender isso? Que meu problema era sistêmico. Existiam coisas em mim que faziam com que aquela doença evoluísse daquela forma. E eram coisas que eu fazia, não que eu era, eu fazia. O que eu fazia de errado? Eu comia errado. Então, o meu problema não era a dor da chikungunya. Né? A causa do meu problema, a causa do meu sofrimento, não era a chikungunya. A causa do meu sofrimento original era que eu me alimentava errado. Isso me predispôs a ter uma sequela grave de uma doença grave. Se eu tivesse me alimentado corretamente ao longo de toda a minha vida, aquela sequela jamais teria acontecido. Mas eu dou graças a Deus que aquilo tenha acontecido. Porque se não fosse aquela doença, eu não teria descoberto que eu me alimentava mal. Né? Eu não teria, mesmo estando 40 quilos acima do meu peso normal, eu não percebia que eu fazia coisas que destruíam a minha saúde sistematicamente. E quando a gente está formando dívidas, quando a gente está endividado, a gente está sistematicamente fazendo coisas que estão destruindo a nossa prosperidade. E a gente acredita piamente que o nosso problema é a dívida. Não é a dívida. Enquanto a gente está focado olhando para a dívida, a gente ignora que a dívida é um sintoma. Aquilo que está aparente ali, a falta de dinheiro, a dívida, a dificuldade para pagar, aquilo é um sintoma. Um sintoma de quê? Eu já vou explicar para você quais são os fatores. Mas é fundamental que você compreenda que não adianta tomar remédio para curar uma doença. O que cura doença é uma mudança sistêmica. Remédio é para remediar. Porque se fosse para curar, se chamava curativo, não remédio. Entende?